a desagradável aviação de asa fixa do Exército e a FAB. Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. No final do século XIX, o Exército Brasileiro usou meios aéreos até então novos e desconhecidos na área militar para se sobressair das estratégias de guerra inimiga e ficar à frente na América do Sul. Desse modo que utilizou balões cativos em Humaitá e Curupaiti durante a Guerra da Tríplice Aliança, com vistas a reconhecer o potencial e o plano das tropas adversárias. Em 1919, sob orientação da missão militar francesa, foi criada a Escola de Aviação Militar, também no Campo dos Afonsos. 8 anos mais tarde, o Exército criou a arma de aviação, e assim a atividade teve um grande impulso com a implantação de unidades aéreas e a aquisição de um grande número de aviões. Porém, com a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941, o qual recebeu a exclusividade das operações aéreas militares, foi extinta a aviação militar. E no dia 27 de janeiro de 1941, o Exército Brasileiro passou todo o seu acervo para o recém-criado Ministério, em cerimônia realizada no Campo dos Afonsos. Logo após o fim da Segunda Grande Guerra, as campanhas militares da França na Argélia e dos Estados Unidos na Península Coreana e no Vietnã, o Exército emergiu na necessidade de tornar sua força nos moldes modernos que o cenário internacional das décadas de 60 e 70 demandavam com o uso da aviação. Várias ações foram realizadas para a reativação da aviação do Exército, culminando com a elaboração do Plano de Implantação da Aviação do Exército e criação da Comissão para a Implantação da Aviação do Exército em 9 de dezembro de 1985, e finalmente concretizada a criação da arma pelo Decreto número 93.206, de 3 de setembro de 1986. Em 24 de junho de 1988, foi assinado o contrato para a aquisição das primeiras aeronaves, sendo elas de asas rotativas, os helicópteros. No dia 2 de junho deste ano, o presidente Jair Bolsonaro publicou o decreto número 10.386, que concedia ao Exército a possibilidade do direito de operar aeronaves de asa fixa, aqueles aviões que geram sustentação utilizando asas não rotativas, em relação à estrutura ou fuselagem principal da aeronave, o que inclui aeronaves com asas dobráveis. Tal medida renascia ao momento de 79 anos atrás em que a Força Terrestre operava esse tipo de aeronave e, na atualidade, contraria o decreto de 1986 assinado por José Sarney, o que garantiria absoluto gozo em operar somente helicópteros. Os que defendem a integração de asa fixa no Exército reivindicam o suporte logístico de tropas e suprimentos no âmbito de operações da Força Terrestre na Amazônia, principalmente pelo fato da FAB possuir prioridades diferentes em determinado momento de solicitação. Não somente é isso, mas em missões aeromédicas o aporte básico de asa fixa agilizaria a evacuação e aumentaria a sobrevida das tropas. Com a participação das Forças Armadas em operações sensíveis na região norte do país e nas fronteiras no combate ao contrabando, exploração de diversidades florestais, crime organizado e na permanente defesa da pátria, as forças passaram a ser mais exigidas no cumprimento de seus deveres. E com relação ao Exército, tema central neste momento, houve um crescimento das necessidades de missões aéreas, seja por brigadas de infantaria leve, evacuação aeromédicas e nas intervenções federais específicas no passado, e consigo surgem as peculiaridades que retardam o pronto emprego das tropas e equipamentos nas áreas de missões. Logo após a divulgação pelo presidente, mas que já era especulado e criticado pelos seus pares, uma onda de descontentamento caíram sobre o Ministério da Defesa e do Executivo, que dariam privilégios ao Exército e também autorizaria a investida econômica preocupante num futuro de incerteza e no presente de grandes crises. A Força Aérea Brasileira, a FAB, detém a exclusividade da operação de asa fixa de média grande porte no país,
com exceção da Marinha do Brasil, que anos atrás travou grandes batalhas com a instituição irmã. No fim, os marujos conseguiram incorporar a aviação de caça naval pelo Decreto número 2538 de 1998, assinado por Fernando Henrique Cardoso, sediando os brilhantes McDonnell Douglas A4 Skyhawk no Porta-Aviões São Paulo, que foi descomissionado em 21 de novembro de 2018. Após a exoneração oficial do comandante, o capitão de mar e guerra Carlos Roberto Rocha e Silva Júnior. Vale destacar que tal decreto poderia afetar os interesses da FAB na operação ímpar de cargueiro de grande porte como o KC-390, uma pérola preciosa da aeronáutica que brigou por anos em projetos e reconhecimento do potencial de sua indústria aeroespacial brasileira, o que traria grandes prejuízos e contraste de funções do Exército. A aviação rotativa do Exército traz possibilidades de acesso a locais impossíveis por aeronaves, realizando pouso tático, evacuação rápida e busca e resgate, porém o custo de operação é elevado. O emprego de asa fixa permitiria uma economia de recursos e um melhor atendimento das necessidades operacionais do Exército, pelo aproveitamento das características técnicas do avião, por maior velocidade, capacidade de transporte e autonomia. Entretanto, toda força possui obrigações, planos e missões. Não é diferente na Força Aérea. Como soluções mais acessíveis no momento e muito mais baratas que reequipar e criar novas funções no Exército, seria direcionar recursos financeiros nas unidades logísticas da FAB, para aumentar a disponibilidade aérea e de pronta resposta às necessidades do Exército e também da Marinha. O decreto claramente traria grandes desconfortos às Forças Armadas e ao interesse do Estado por N motivos supracitados e outros específicos. Exatamente por isso foi revogado no dia 6 de junho pelo presidente, e esperamos que tal relação visivelmente de atrito, mesmo que leve, entre as forças, sejam suprimidas com a revogação e que novas polêmicas não sejam lançadas à tona, a fim de desestabilizar a ordem entre seus pares, que já sofrem grandes investidas políticas e falta de apoio.